Bom dia. Que a graça e o amor de Jesus estejam com vocês, amém? Como, como está a sua vida hoje, né? Nós cantamos, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro. De fato e de verdade, Jesus tem sido o centro da tua vida? Eu abri, mas ele quis fechar aqui. O tema de hoje, a palavra de hoje é sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus, mesmo no caos aparente. Por que aparente? Porque com Deus não existe caos, ainda que no momento que a gente esteja vivendo, pareça um caos total. Né? Acho que todo mundo já passou isso em algum momento da vida, que parece que tudo está transtornado, que é o fim de tudo, que não há mais solução, alguma coisa assim, né? Acabou! Não tem mais jeito. Aí depois você descobre que era só um trechinho da tua vida. Então, por isso que o caos é aparente, o caos não é total, não é uma coisa... Opa, está comigo. Uma coisa definitiva. Em Provérbios 3, 5 e 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Normalmente é muito legal a gente ouvir e até falar esse versículo, né? Confie de todo o coração e vai dar tudo certo. Que não está dizendo isso não, tá? Fala, confie de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso cotidiano, ele afasta. Pensa na sua vida nesse momento. Aqui na igreja, quando você ouve o sermão, quando você louva a Deus, você não ouve louvor, você tem que louvar ao Senhor, fazer parte do culto e não participar do culto. É muito legal, né? Você sai assim com um monte de determinação. Agora sim, eu vou ler a palavra. Agora sim, eu vou demonstrar amor para o meu próximo e tudo mais. Quando chega na segunda-feira e o caos do cotidiano começa a entrar na sua vida, é boleto, é chefe, ou você que é o chefe tem que cuidar dos seus funcionários e subordinados e alguma coisa assim, e a família, e as coisas vão enchendo a sua agenda. E eu começo a depositar minha confiança em mim mesmo. Eu sou capaz, eu consigo gerenciar a minha agenda. Quantas vezes a gente faz isso? A gente às vezes não fala isso assim, né? Mas age assim. Mais importante do que falar é agir. Você age. Às vezes nem para falar, Senhor, me ajuda nesse problema. Senhor, me socorre. Senhor, graças te dou, porque a tua presença aqui é muito grande. Graças te dou, porque no meu coração, na minha vida, eu estou te dando espaço. Mas eu confio, eu sou capaz. Eu não sou capaz de fazer isso, não. Então, me ajuda. Pede ajuda para as outras pessoas, não para Deus. Muitas vezes é isso que acontece, né? Confiar em Deus, não é sentimento. Eu sinto que eu confio em Deus. Gente, enganou seu coração desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Então não adianta você confiar no seu sentimento. Às vezes, o que eu sinto é que Deus não está perto de mim. O que eu sinto é que nada vai dar certo. Mas quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu falo assim, Deus, eu não te entendo não sei por que tudo isso, principalmente quando o caos não é decorrente das minhas ações. Aconteceu? Eu falo, Deus, eu não te entendo, não sei por que tudo isso está acontecendo.
mas eu confio no Senhor. Às vezes eu demoro para confiar, mas no fim eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando. Eu não sei por que está assim, mas eu confio no Senhor. E confiar também na esperança que tudo vai dar certo, tudo vai dar bom. Você já recebeu o consolo de algumas pessoas? Não, no fim tudo dá certo. Não é automático. Nada é automático. Ah, não, não está dando certo porque não chegou no fim, mas quando chegar no fim você vai ver que tudo dá certo. Gente, isso é uma grande mentira. Não é tudo vai dar certo quando chega ao fim. Quando chegar ao fim pode dar muito, mas muito errado. Se eu confiar que tudo vai dar certo, quando chegar ao fim, eu não preciso de Jesus. Quando eu morrer, é o fim, né? Fim definitivo, vai dar certo. Eu vou morar com Deus lá no céu. Isso é verdade? Claro que não. Isso só é verdade se eu confiar em Jesus, entregar minha vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, seguir firme nos caminhos de Deus, aí tudo vai dar certo no fim. Pode estar um caos aqui na terra, estão prevendo muito caos por esse ano e ano que vem, né? E por tudo que está acontecendo, mas tudo vai dar certo naqueles que confiam no Senhor, porque é o Senhor quem vai governar a sua vida. Eu posso morrer aqui por amor a Jesus, ou mesmo morrer de causa natural, no meio do caos, mas confiando, a vida eterna eu vou passar com Jesus. E aí então, não é sentimento, porque se está um caos, eu não sinto que está bem. Eu não sinto esperança. Eu sempre falo, né, para algumas pessoas, às vezes me dá desânimo em ler Apocalipse, porque eu olho para o mundo atual, olho para Apocalipse, leio Apocalipse e falo, Deus, vai tudo piorar, né? Aí estava falando com um amigo, aí ele falou assim, mas Apocalipse foi escrito para dar esperança. Eu falei, eu não sei para quem, para mim o sentimento é que vai piorar. Mas a promessa é que Jesus está no controle, vai melhorar no final. Jesus vencerá, essa é a palavra de consolo. Só que quando eu olho imediato, não tem esperança. Vai piorar. Porque eu estou olhando no imediato sem a promessa de Deus. Sem pensar que Deus está no... Apesar de estar lendo Apocalipse, sem pensar que Deus está no controle de tudo. Mas quando eu olho na perspectiva de Deus, foi escrito para um povo que estava sofrendo perseguição, estava sofrendo horrores, e eles falam assim, há esperança. Porque sentia? Não, porque a palavra de Deus dizia. Porque as profecias diziam. E essa é a pauta que a gente deve seguir. Não porque eu sinto, não porque as coisas vão bem. Então eu posso confiar. Isso não é confiança. Confiar é a dependência de Deus. Nós cantamos, Jesus é o centro de tudo que é. Não só essa, né? Mas todas as músicas girou em torno disso. Confiar é dependência de Deus. O que é dependência? É você ficar dependente mesmo de Deus, você não ter plano B, você não ter uma segunda saída. Ou Deus realiza o que Ele quer e te socorre e intervém na tua vida, ou acabou, é o caos. Não tem um plano B. Se não der certo, eu vou fazer isso, isso e isso. Tá. Isso não é confiança. Isso não é esperança em Deus. Isso é esperança humana, segundo a estratégia humana. Deixar o controle para Deus. Quantas vezes a gente deixa esse controle absoluto para Deus? Quantas vezes a gente deseja fazer a nossa vontade? Tudo bem, Deus, eu faço a tua vontade, aquilo que o Senhor quiser eu faço. Mas isso, isso e isso, tá? Aí não é controle de Deus. Uma vez, eu estava orando, né? Aí eu falei assim, e nem era época de nomeação. Ainda não, mas era o ano de nomeação. Aí eu estava andando e conversando com Deus e falei,
no meio da rua lá. Não sei nem porquê, não estava nem orando, eu estava andando só. E, de repente, eu falei assim, Deus, eu vou para qualquer igreja, menos para essa igreja, tá? Essa igreja, não. Aí, passam mais alguns meses e, naquela época, acho que era a junta. Falou, me visita, telefona, não sei. Olha, você vai para essa igreja. Aí eu, Deus, eu falei para você que eu ia em qualquer igreja, menos essa. Foi justamente a igreja que Deus me enviou, porque Ele sabe o que era melhor. Quando veio o pensamento, antes eu tinha falado, Deus, qualquer coisa que o Senhor falar, eu vou fazer. Quando Ele falou, eu falo, não quero fazer, não, Deus. Oh, Deus, aquilo não vai dar certo. E eu não aprendi a lição, não. Porque passou mais um tempo, aí de novo, Deus, tal igreja eu não quero ir não, tá? Exatamente naquele ano, vieram e falaram, você vai para tal igreja. Aí de novo eu falei, Deus, eu falei para você que eu não queria ir para essa igreja. E agora o Senhor me manda para essa igreja? Eu devia ter falado, Deus, meu coração não quer ir para essa igreja, porque eu acho que eu não dou conta. Mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero experimentar, viver na dependência do Senhor. Eu aprendi as duras penas, tá? A depender um pouco mais de Deus. A igreja não é o bosque, tá? Isso faz tempo. Vocês sabem que no começo eu não queria vir, mas é por outras razões. Eu achava que não ia dar conta mesmo. Decorar nome de... A principal coisa. Não, eram duas. Decorar o nome de vocês todos, até hoje eu não sei, hoje eu estou mais conformada, eu não consigo saber mesmo, né? Mas isso era uma coisa que me assustava bastante. Eu só tenho 2 anos, eu não vou conhecer todo mundo, como é que eu vou pastorear uma igreja assim? Isso me pegava bastante, eu só trabalhava em igreja pequena, né? Deixar o controle para Deus. Deus sabe o que é melhor. Não é? Quantas vezes eu vejo alguém mexendo em alguma coisa e fico olhando, eu na minha leguice, né? Será que isso vai dar certo? Mas é assim mesmo que faz? E eu quero questionar, eu quero saber mais que o técnico que está fazendo as coisas. E se eu intervir muito, ele vai parar de fazer. Ele não vai consertar aquilo que ele está mexendo. Eu tenho que confiar, deixar o controle para ele, porque ele sabe. Muito mais, esse Deus sabe da minha vida, sabe não só da minha vida, de tudo que acontece ao meu redor. Várias vezes eu já falei que realmente eu não queria vir para cá, isso estava claro e notório para todo mundo. Mas, no momento que eu disse sim, não para descer, também para descer, mas para Deus, eu falei, Deus, então... me ajuda, cura o meu coração por alguns traumas, não do bosque, de outras coisas. E eu abro o meu coração para amar o bosque. Uma oração bem simples. E realmente, esses 2 anos, agora já são 2, esses 2 anos foram os melhores anos da minha vida. Porque vocês são amores? Também. Mas porque eu aprendi a depender mais de Deus. Então, quando a gente depende de Deus, as circunstâncias, às vezes, não mudam, né? Eu falei mais do que o slide foi, né? Não apoie nos seus próprios conhecimentos, como eu falei. Você, às vezes, traça uma linha, acha que sabe tudo, mas você não sabe. Então, não apoie. Tem coisas que você não sabe. E tem coisas que Deus surpreende. Enxergue além das circunstâncias. A nossa visão, o nosso conhecimento é bem limitado mesmo. Deus tem amplitude de tudo. Não só do presente, mas também do futuro, da vida do outro. Como que vai interagir com você. O que é melhor para você. E, principalmente, Deus conhece o teu coração. Aquilo que você precisa. Às vezes a gente não quer, mas a gente precisa. Às vezes não sabe, mas a gente precisa. Então, olhe além das circunstâncias. Deus está um caos?
tudo bem, o senhor falou para fazer assim, eu vou fazer. Eu não vejo que é a saída lógica, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. Agora, tenha certeza absoluta que é Deus quem está falando para você. Não fique se fiando, porque o profeta fulano de tal falou. Porque Beltrano orou na unção do Espírito e falou. Quando é para você, Deus fala ao teu coração. Pode usar profeta, pode usar alguém cheio de unção, que ora por você. São instrumentos, mas Deus vai falar no teu coração. Tomei essa atitude, porque Deus falou comigo. Porque Deus me orientou. Porque se você fala, porque naquela reunião alguém profetizou. Na hora da dificuldade, você fala assim, será que era profeta de Deus mesmo? Será que eu entendi direito? Quando Deus fala com você, você tem certeza absoluta de que Ele está na direção da tua vida. Uma história que ilustra muito, muito bem sobre isso é a história de Gênesis. A gente não vai ler tudo isso de capítulo, tá? A história de Gênesis não, a história de Josué em Gênesis, né? José, o filho amado de Jacó. Ele era o primeiro filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. A mulher por quem ele trabalhou 14 anos para o sogro para ganhar a mão dessa mulher. Ele foi enganado por Jacó e tal, né? Ganhou Lia ao invés de Raquel, mas depois ele casou com Raquel, mas teve que trabalhar mais 7 anos por causa dessa mulher. Ela, por um bom tempo, não teve filhos. Lia já tinha bastante filhos, primeira mulher dele. E quando nasceu José, gente, era a mulher amada dando um homem, um filho para ele. Era o tesouro aos olhos de Jacó. E ele não negava isso, ele mostrava para todo mundo que Jacó era o filho preferido mesmo, era o filho amado. Dava capa de túnica colorida para ele, que simbolizava autoridade. Que maravilha! Ele não era o primogênito. Então, isso despertou inveja nos irmãos dele. Ficaram com muita inveja, muito ciúme, muita ira. E aí, um dia que ele foi levar umas coisas para esses irmãos que estavam no campo, e o pai estava longe, né? Eles estavam no campo. Eles falam assim, agora nós vamos vingar desse homem. E José, ele tinha tido uns sonhos, né? Tanto dos feixes de trigo, o feixe dele se levantou, o feixe dos irmãos se abaixavam perante servidão. Depois ele sonha com o sol e a lua e as estrelas se inclinando para ele. Inclusive o pai e a mãe, sol e lua, se inclinariam para ele. Ele seria o chefe da família. Na tradição judaica, e nem, acho que quase nenhuma, né? O filho mais novo, depois dele só tem Benjamim, o filho mais novo governa a família. Antigamente, então, isso não existia, mas era o que o Senhor dizia. Então, aí os irmãos ficaram com mais ciúmes ainda. José é vendido como escravo. Leva aí, passou uma caravana de ismaelita, leva esse. Aí a gente ganha uns trocados ainda, né? E depois mentiram para o pai, falou assim, algum bicho matou o nosso irmão, olha a capa dele ensanguentada. Não era sangue de José, era sangue de um animal. Mas Jacó acreditou, né? E ficou muito triste. Ele foi escravo na casa de Potifar. Gente, ele era tipo um adolescente. Foi vendido, longe das terras que ele conhecia, longe da família, traído pelos irmãos. Foi vendido e levado de escravo para uma casa egípcia. Ele é tão fiel a Deus, que ele não ficou assim, Deus, mas eu fui fiel ao Senhor, porque o Senhor me deixou nessa, agora eu sou escravo aqui. Não, Deus me colocou aqui e eu vou servir. E ele servia Potifar com tanta lealdade, que Potifar falou assim, José, dá muito trabalho administrar essa casa, você vai ser o administrador dessa casa. E ele cuidava de tudo, tudo, tudo. Mas ele devia ser um jovem bonito também, né? Bem sarado.
e inteligente, atencioso. Tudo que uma mulher desejaria num homem. E a esposa de Potifar, cresceu o olho para cima dele e falou assim: Potifar, vamos ter um caso. Oh, Potifar não. José, vamos ter um caso. E José diz: não, todas as coisas da casa estão sob o meu domínio, menos a senhora. É a esposa do meu chefe. Não. Ela ficou muito irada, mente e José vai para a prisão. Fica lá. De novo, ele podia ficar amargurado, né? Ai, o que adianta ser fiel? Eu fui fiel na casa de Potifar e agora eu estou na prisão. Cada vez eu vou caindo mais nessa escala, né? Cada vez pior. Ah, Deus, você acha que está certo uma coisa dessa? Ele continua sendo fiel. E aí, ele se torna líder, auxiliar do carcereiro. Já viu um preso ser auxiliar de carcereiro? Ele dominava ali, ele comandava, ele ajudava, despertou confiança até do carcereiro. Ele se torna líder. E depois ele é esquecido na prisão, por quê? Aí chega, né, o padeiro e o copeiro. Apronta com o rei manda prender. E eles têm um sonho. E o sonho, o padeiro, José interpreta, né, o sonho do copeiro, que tinha uva, que espreme no copo, e ele dá para o faraó, tá? Falou assim: você, em 3 dias, você vai sair da prisão. Você vai ser inocentado. O padeiro fica feliz, né? Agora é minha vez. Aí fala que tinha pão na cabeça dele, os pássaros comiam, e fala: para você deu ruim. Daqui 3 dias você vai ser acusado e vai ser morto. E aí ele fala para o copeiro: quando você estiver perante o faraó, lembra de mim. Só que passa-se o tempo e ele esqueceu. Só vai lembrar quando faraó tem um sonho. E por causa desse sonho que ninguém conseguia interpretar, o copeiro fala: ai, Senhor, tinha um cara lá na prisão que ele interpretou o nosso sonho, meu e do padeiro, e deu certo. Quem sabe? E aí ele manda chamar José, conta, então, né? Tinha 7 espigas lindas, maravilhosas. Isso é um sonho do faraó. E aí vieram 7 espigas mirradas, feias, e destruiu as espigas bonitas, viçosas. Aí tinha 7 vacas lindas, maravilhosas, gordas, viçosas. E aí veio 7 vacas magras e destrói as gordas. O que é isso? E José interpreta, fala assim: são 7 anos de farturas e 7 anos de fome. Durante 7 anos de fartura, faraó, guarda tudo que você puder. Guarda, porque vai ser o sustento por 7 anos de fome. Por causa dessa sabedoria, faraó fala: você vai ser o governador do Egito, você que vai comandar toda essa estratégia no Egito todo. E ele faz isso. E tem realmente 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ninguém, não sei, né? O povo não morreu de fome por causa da sabedoria de José, da fidelidade de José. Inclusive, a família do pai dele também sobrevive por causa dessa sabedoria. Hoje, lendo aqui, né, a história completa, e muitos anos depois, mas é muito tranquilo a gente ler. Fala: claro que José ia fazer isso. Pensa em você nesse momento. Será que nós seríamos tão fiéis ao Senhor? Você é fiel. Você é leal. Não só com Deus, mas com todas as pessoas. De repente, as coisas saem fora de controle. Não porque você pecou, não porque você fez errado, mas dá errado
porque armaram para você. Eu acho que quem vive no mundo corporativo vê isso, ou experimentou isso, ou vê isso de perto. Um querendo puxar o tapete do outro, um querendo prejudicar o outro. Qual a tua reação? Eu estou revoltado, porque eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sirvo na igreja, eu falo de Deus, eu leio a Bíblia, eu jejuo, e tudo isso está acontecendo agora? Eu estou revoltado. Que Deus é esse? Percebe que muita gente que sai da igreja, que afasta de Deus, isso é pior que sair da igreja, que afasta de Deus, é porque ele achou que Deus falou com ele, no momento da necessidade, no momento da perseguição, porque esse Deus não fez aquilo que eu quero, que é melhor. Não tá vendo? Todo mundo acha que era melhor fazer desse jeito e Deus faz outro jeito. Quantas pessoas falam isso? Mas por que você se afastou da igreja, de Deus? Porque em tal situação, Deus não me atendeu. Porque em outra situação, a igreja foi injusta comigo. Eu estava conversando com uma mãe, e eu conhecia há muito tempo, eu conheci a menina que eu vou referir, ela era criança, tinha uns 12 anos, né? E na época, ela era de outra igreja. Na época, a gente conversava, tal, e eu procurava aconselhar e falar para ficar firme, olha, continua estudando, não olha para as circunstâncias da sua vida, se você tem condição ou não, mas estuda, e você pode ter uma boa profissão, fica firme em Jesus, tal. Parecia maravilhoso, né? Recentemente eu encontrei a mãe e falei, e aí, como é que ela está? Sabe que você ensinou a fazer alguma coisa de artesanato? Falei, sim, então ela faz. Que legal, né? Aí depois, isso porque tinha um grupinho, aí depois a mãe falou assim, não é legal. Por quê? Porque ela faz coisas, tipo colar, algumas coisas assim, por espiritismo. Como assim ela virou espírita? Quando era jovem, eu não estava mais em contato com ela, mas eu soube que ela era líder de jovens na igreja onde ela frequentava. Falei, porque as pessoas tinham inveja dela e falaram mal dela. Aí ela largou tudo. E aí conheceu um grupo espírita e se apaixonou pelo grupo. E agora ela é realmente religiosamente no centro. No meio, é horrível quando falam mal de você. É horrível quando te caluniam. Por isso eu largo Deus. Eu não confio nesse Deus, na soberania dele, que ele tem controle de tudo. E esse não é o único caso, né? Você deve conhecer alguém que afastou da igreja, porque brigou com o pastor, porque... Não é afastar da igreja, é afastar de Deus. Brigou com o pastor, aconteceu alguma coisa, e afasta. Na época da provação, você continua fiel? Ou você abandona tudo? Porque Deus não fez o que você quer. José podia fazer isso. Ele era adolescente quando toda essa saga começa. Pela fidelidade, ele chega até Deus. Ele não desiste de servir ao Senhor. Por causa da fidelidade, ele permanece no Senhor. E olha aqui que ele fala, quase no final de Gênesis, no final da história toda. Os irmãos lá morrendo de medo. Agora o pai morreu, José vai acabar com a nossa raça, José vai nos destruir. Ele respeitou até agora porque o pai estava vivo, mas o pai morreu, agora acabou para a gente. Mas em Gênesis 50, 20, ele diz, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente, inclusive a deles. Que dele eles mudam para o Egito e tal, né? Mas olha a consciência que ele tinha da graça e do amor de Deus na vida dele, do cuidado de Deus.
de filho mimado. Provavelmente nem tinha muitas responsabilidades em casa, porque ele era adolescente, porque ele era o filho amado, o filho preferido. O pai provavelmente não sobrecarregava com tarefa, tinha todo o cuidado de papai e mamãe. Vira escravo. Continuou firme, confiando na soberania de Deus, na graça de Deus. Vai para a prisão. Ele continuou confiando na graça e na soberania de Deus. Porque Deus permitiu que José passasse por tudo isso? Primeiro, ele precisava conhecer a cultura egípcia. Ele era judeu, ele não morava no Egito. Ele não sabia o que o povo do Egito adoravam, confiavam. Não sabia a cultura do Egito. Como escravo, na casa de Potifar, ele aprendeu a cultura egípcia. Ele sabia lidar com os costumes. Se vier um pastor que nada a ver com a cultura brasileira, pastorear aqui, você vai respeitar porque ele é pastor, é autoridade. Mas que ele vai dar muita gafe, vai ser muito difícil, você entender e ele entender vocês, é lógico, é de cultura diferente. Seja qualquer cultura que não seja brasileira. E mesmo a cultura brasileira, mesmo holiness, quando a gente muda de igreja, a gente fica olhando assim, como que é essa igreja? Ah, mas é holiness, é no Brasil? É diferente. Olha, a igreja do Bosque e a igreja da Liberdade, igreja da Casa Verde, são completamente diferentes. Gente, mas nós somos holiness, estamos na mesma cidade. Mas o povo que frequenta é diferente, tem uma cultura local. Então, a gente sempre fica vendo como que a igreja é, o que é importante, o que é prioridade, a dinâmica da igreja, e demora um tempo. Então, é difícil, demora tempo. E aí, José, ele precisava conhecer a cultura. Na prisão, ele também aprende sobre administração, essas coisas todas, na casa de Potifar também. Mas Deus também estava lapidando o coração de José, para ele não ser arrogante. Para, na posição de governador, virar tirano. Mas tinha que ser humilde para servir as pessoas. O que podia quebrar mais o coração de José, o orgulho de José, do que ser prisioneiro? Então, Deus também tinha um plano na vida dele e vai tratando, vai trabalhando no coração de José. Quando ele chega na posição de governador do Egito, posição de autoridade, ele mandava em tudo ali. Ele via que era Deus quem estava no centro da vida dele, governando a vida dele. Então ele diz, na verdade, vocês planejaram o mal. Vocês queriam o mal, queriam me destruir. Porém, Deus o tornou em bem. É só para José? Não, para a tua vida. Deus pode tornar em bem aquilo que você, a situação pela qual você está passando e está te machucando, está te ferindo. Eu vou arrumar estratégia para sair da situação ou eu vou pedir socorro para Deus? É claro que eu vou falar assim, Senhor, eis-me aqui. Me mostra o que o Senhor está fazendo, ou me dá graça e sabedoria para eu desenvolver a tua vontade. José não ficou sentado, bom, a culpa não foi minha, agora eu vou ficar aqui sentado, só faço o que me manda na casa de Potifar. Ele seria um mero escravo, mas ele ia além. Ele procurava fazer a mais, porque ele amava a Deus. Não porque por tanta fidelidade a Potifar, era consequência da fidelidade a Deus. Na prisão, viu, eu fui fiel e fui injustiçado, agora também eu vou ficar aqui na minha. Não vou fazer o que é mal, mas vou ficar na minha. Não. Ele procurou servir a Deus com esmero, com zelo. Então, Deus usa e trabalhou o coração de José também. E a sua vida também. Deus, Ele te usa. E, por fim, de novo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, como endireitou as veredas na vida de José. Na verdade, não estava torta, né? Mas aí, no final da história, aos olhos humanos, endireitou. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Eu vou pedir para o grupo de louvor vir e tocar de novo. Jesus é o centro da minha vida. E aí, enquanto o louvor está cantando, reflita a tua vida. Você está precisando de ter alguém governando a tua vida? Esse alguém é Deus? Tá? Procura não cantar, mas procura ouvir e falar com Deus nesse momento. Jesus é o centro da tua vida? Ou Ele é só mais alguém que está ali na periferia da sua vida? Faça dessa música a sua oração. Jesus é o centro de tudo que há na minha vida. Não há ninguém melhor para governar a tua vida que Jesus. Eu só tinha falado com a Laurinha, não tinha falado com os outros, né? Por isso. Mas assim, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus tratar o seu coração. Ore ao Senhor, medite na letra. Centro de tudo que há.
Senhor seja o centro da vida de cada um, a começar em mim, seja o centro dessa igreja, em meio a tribulações, que possamos confiar em Ti, mesmo não entendendo o caminho que estamos percorrendo, por sermos injustiçados, por sermos caluniados, por ser fiel a Ti, Pai. Mas ajuda-nos, Senhor, a não desviar o olhar do Senhor. Que a nossa vida possa girar em torno de Jesus sempre. Não segundo a nossa sabedoria, não segundo o nosso desejo. Mas que o Senhor seja o centro da nossa vida. Usa a nossa sabedoria, usa a inteligência que o Senhor deu para nós, para que possamos fazer a Tua vontade. E o nosso coração, ainda que eu não entenda nada, possa continuar confiando no Senhor, como José fez. E a gente não, Pai, não se apoie no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na sabedoria deste mundo, mas possamos confiar em Ti e possamos experimentar a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Abençoa ricamente, Pai, em nome de Jesus. Obrigada. No coral, por favor, pode vir.